temos um tempinho ainda. E quando você estava falando, André, a Catarina também fez essa referência a isso, eu lembrei de um processo de Niterói que dizia respeito exatamente a isso, a cobrança que causava constrangimento ao consumidor. E a notificação era mais ou menos assim. O senhor está devendo a quantia de tanto, já ocorreram várias tentativas de recebimento sem sucesso, já foi encaminhado para a Justiça, seus bens serão penhorados, retirados e levados para o depósito público. Então, vocês já têm uma ideia, né, do quanto mudou isso foi em 1986, né, de lá para cá. Hoje em dia, essas cobranças já vêm com, né, um envelope lacrado, às vezes não diz nem quem é o fornecedor ou a empresa de cobrança, só quando você abre que você tem conhecimento do conteúdo da cobrança. Mas eu escolhi para falar para vocês um tema que vem me angustiando bastante, é um tema que Deus queira, mas muito possivelmente, né, vai cair no colo do judiciário, né, em breve. E que tema é esse? A questão do superendividamento, né? E até chegar especificamente ao ponto do superendividamento, eu queria falar para vocês sobre judiciário e crédito, né, endividamento e depois o superendividamento. O crédito é direito público subjetivo, né, do consumidor, né, e cabe ao Poder Judiciário proteger esse direito público subjetivo, né, de todas as maneiras possíveis, né, lembrando o artigo 75 do Código Civil Antigo, né, todas as ações que levam à proteção, né, desse direito ao crédito. E o que nós temos assistido, né, em relação à proteção, né, do consumidor em sede judicial é que, em primeiro lugar, a busca, né, do jurisdicionado, do cidadão, da pessoa que tem uma dívida, é basicamente de resgate, né, do direito ao crédito. Então, eu separei alguns casos aqui interessantes para a gente discutir, antes de tratar da matéria do superendividamento, das questões alusivas, né, à dívida. Essa semana eu recebi um processo que o consumidor dizia mais ou menos o seguinte: eu comprei um carro, entreguei meu carro antigo, né, então era uma dação em pagamento, meu carro antigo valia R$15.000, comprei um carro de 22, financei 7, junto à empresa intermediadora de compra e venda. Mas recebi um carnê da financeira para pagar uma prestação de 800 e tantos reais, né, em 36 vezes. Quando eu fiz o cálculo e depois conferindo no contrato, eu verifiquei que o valor financiado foi de 16.000 e não de 7.000. E aqui é que vem a minha apreensão, né? Esse consumidor tem direito, né, a essa tutela de imediato, né? Pode ser antecipada para ele a tutela imediatamente de resgate do crédito, com essa demonstração, né, de fumaça do bom direito. E por que eu já começo, né, essa discussão com vocês sobre esse tema? Porque não é o que nós temos assistido, né? O judiciário tem sido muito tímido no exercício, né, dessa jurisdição, uma jurisdição necessária, né, de proteção do jurisdicionado com relação ao crédito. Ele precisa aguardar até o julgamento do processo, até a tutela definitiva, até o exame de mérito, até a sentença,
para que ele tenha resgatado o seu crédito? Porque o quadro é evidente, me parece evidente, né? Se aquele valor que está sendo cobrado dele mensalmente não corresponde à dívida que ele contraiu, ele é inexigível. Se ele é inexigível, ele não deve. Se ele não deve, aquele lançamento do nome dele no Cadastro Público de Controle de Crédito, embora ele tenha parado de pagar, justificadamente, é indevido. E, infelizmente, né, por vários fundamentos, que a gente vai até tratar aqui, não tenho visto comportamento do Judiciário nesse sentido, né? Imediatamente, tutela antecipada para que seja cancelado o registro do desabonador, pode até inverter o ônus da prova para que o fornecedor traga o comprovante, né, a empresa financeira, do que repassou para a empresa intermediadora de compra e venda, para saber de quem é a culpa, né, qual é a responsabilidade, exclusivamente da empresa intermediadora de compra e venda do carro ou da financeira. Mas o mais importante, eu acho que tem que ser dito em primeiro lugar, é que esse consumidor tem direito a resgatar seu crédito imediatamente, né? E eu vou além. Se o juiz de primeiro grau não conceder a tutela, como deve se comportar esse consumidor, né? Na justiça comum, o agravo, em muitos casos, tem sido, né, um instrumento, uma ferramenta eficiente, pleiteando, né, ao segundo grau que esse direito público subjetivo ao crédito, ou seja, o resgate do crédito, seja restabelecido pelo tribunal e nos juizados especiais via mandado de segurança. Os advogados, né, as partes que exercem o jus postulante, eles têm que ficar atentos, né, para essa questão. Quer dizer, não cabe, não fica sob o crivo, né, do juiz de primeiro grau, né, esse poder de conceder ou não a tutela. A tutela antecipada é direito público subjetivo. Então, num caso como esse, que me parece, né, flagrante, o direito ao crédito precisa ser restabelecido imediatamente, né? No sistema dos juizados especiais, negado o direito à tutela antecipada, negada a tutela antecipada, o consumidor tem direito de impetrar mandado de segurança para a turma recursal, insistindo na concessão da tutela antecipada em segundo grau, na jurisdição do juizado. Então, essa me parece uma premissa básica, né, de utilização do Poder Judiciário como ferramenta, né, para resgate do crédito. Então, diante da fumaça do bom direito e do perículo in more, esse perículo é evidente, né, a impossibilidade dele conseguir, né, que lhe seja concedido crédito novamente, porque o nome dele está indevidamente, injustamente incluído em cadastro público de controle de crédito. E isso em todos os outros casos que dizem respeito à rediscussão da dívida, né? Na questão do superendividamento, nós temos discutido aqui no Brasil, né, basicamente o superendividamento como aquela equação, né, que demanda uma proteção especial, porque aquele consumidor está comparando, né, as obrigações contraídas e a sua capacidade, né, de fazer frente a essas obrigações, que ele não tem condição, né, de satisfazer aquelas obrigações. E o tratamento que tem sido dado é um tratamento extrajudicial, né? É valoroso, é brilhante o trabalho que vem fazendo as defensorias públicas, especialmente no Rio Grande do Sul, e aqui no Rio de Janeiro, aqui no Rio, capitaneado pela Marcelo Oliboni, que eu acho que falou nesse seminário também, e ele abre um canal de comunicação com o credor, né, com a instituição financeira, e permite que o
consumidor, então, renegocie sua dívida, faça o parcelamento da sua dívida e recupere o seu crédito. Mas eu tenho sérias dúvidas se esse é o único caminho. E por quê? Agora, em dezembro do ano passado, a convite da Escola Nacional da Magistratura, 8 magistrados do Brasil inteiro foram convidados para conhecer o sistema judicial da Geórgia, nos Estados Unidos. E todos nós ficamos impressionados, né, com o sistema, em primeiro lugar, o sistema de crédito, né, e com o sistema de recuperação dos créditos. Né. Boa parte do sistema não utiliza o Poder Judiciário. Né. E a crise, né, em dezembro, a crise americana, a crise, né, de endividamento e de crédito já instalada. Para vocês terem uma ideia, uma das maiores lojas de venda de equipamentos eletrônicos, né, a Circuit City, tinha acabado de pedir, né, falência, e nós estivemos numa dessas lojas, os vendedores já tirando as coisas, tirando a luminária, as prateleiras vazias. Então, esse tema tem sido muito debatido lá. Agora, existe uma diferença muito grande entre o sistema de concessão de crédito e de cobrança de dívidas, né, nos Estados Unidos e o nosso. E eu vou até aguardar depois o momento dos debates para ver qual é a visão que vocês têm. A minha é mais ou menos o seguinte. Na Grécia, o devedor, né, colocava a sua família à disposição do credor. Né? No sistema português, há a previsão de um sistema de recuperação de crédito que é muito semelhante ao americano, que o consumidor espontaneamente pode se declarar totalmente endividado e ele vai, então, ter um prazo, né, de recuperação até 5 anos, dependendo do número de credores e dependendo do volume da dívida. Em Portugal, são 300 mil euros, no máximo 20 credores, e ele pode pagar em até 5 anos. Né? Nos Estados Unidos é um sistema semelhante também, o devedor, né, ele pede insolvência, é o bankruptcy, e vai estabelecer um cronograma de pagamento. E nós temos o que aqui? Por que o nosso sistema judicial, né, para esse tipo de conflito, não deu certo, não dá certo, e tudo indica, né, que também não tem futuro? Então, essa é uma indagação que precisa ser travada de maneira urgente. Eu não sou aqui um mensageiro do mau agouro, não sou. Eu tenho esperança que a gente vá sobreviver. Não é uma marolinha, é uma onda, né, de grande dimensão. Mas nós precisamos atravessar, né, essa onda com segurança, principalmente em relação a esse papel do Poder Judiciário. O sistema brasileiro, do artigo 579 do CPC, não é um sistema utilizado, não caiu, né, no agrado do cidadão, do advogado, e me parece que as razões são um pouco subjetivas. Né? Por quê? Nós temos um razoável sistema, o André já fez referência a isso, de controle de crédito nos bancos, né, nos cadastros públicos do Serasa, do SPC. Então, acho que o brasileiro é muito acomodado. Né? Então, se ele já está com o nome incluído, ele simplesmente aguarda o prazo de 5 anos para que o nome seja automaticamente retirado, ou ele aguarda uma oportunidade, né, para se mudar naquelas condições econômico-financeiras, ele tentar realizar o pagamento. E esse ambiente está criando o quê? Né? Volta e meia eu também recebo processos em que o consumidor diz o seguinte: olha, eu estou devendo, a minha dívida é de 2 parcelas, procurei o banco para pagar, ele disse que não quer receber. Mas como assim não quer receber? Não quer receber porque disse que só quando acumular 10 prestações impagas, eu vou ser procurado por um escritório de cobrança.
alto lá. Aqui, para mim, já vai uma violação ao direito, né, público subjetivo da parte de quitar sua dívida. O André fez referência a isso, pelo Código Civil. Eu estou devendo, eu quero pagar. Então, aí já cria um caminho de judicialização do conflito, mesmo ele estando na condição de devedor. Né? Eu devo. Né? Minha mãe dizia, devo não nego, pagarei quando puder. Se ele pode pagar, ele tem direito de pagar. Né? E essa equação precisa ser melhor examinada. Né? Por quê? Decorrente dessa situação de exposição do devedor, isso tem gerado esse comportamento nosso. Quer dizer, eu não quitei minha dívida, procurei o banco, não consegui negociar, entra esse ator, que é a Defensoria Pública, manda ofício e etc. Se não conseguiu acordo, o que o consumidor deve fazer? O que o devedor deve fazer? Quer dizer, é isso que a gente precisa repensar. Em primeiro lugar, a Catarina fez referência ali, ela pode até me confirmar, 248% anual de juros de cartão de crédito, é isso mesmo? Será que não é por isso que o consumidor nem tenta pagar? Porque, em muitos casos, né, e eu vejo essa diferença em relação ao sistema americano, essa possibilidade dele se declarar, né, devedor e reescalonar o pagamento, é porque o crédito, lá atrás, foi concedido dentro das possibilidades de pagamento. O endividamento médio do americano, né, isso indicado pelas revistas especializadas, é de 20 mil dólares. O americano, até o início da crise, né, na média, devia 20 mil dólares aos cartões de crédito, né, a dívida familiar. E eles conviviam com isso numa situação de tranquilidade, até o estouro da crise. Por quê? Ganham muito mais do que os brasileiros, né, e se obrigavam a pagar juros infinitamente inferiores. Né? Juros de até 4%, 5% ao ano. Né? Então, me parece que essa é a justificativa para que a gente... Eu nunca vi ninguém dizer, olha, eu vou me declarar, né, insolvente e vou reescalonar minhas dívidas, vou entrar na justiça. Eu nunca tive acesso a um processo desse tem 13 anos de magistratura. Por quê? Porque nós criamos um sistema que isso é impossível, é proibitivo. Né? Se eu não tenho como renegociar o valor dos juros do cartão de crédito, se o juiz não está autorizado a dizer 13 é um absurdo, vamos fazer uma renegociação aqui, ele deve 40 mil, mas tem que continuar comprando, tem que pagar a dívida vincenda também, então vamos fazer um parcelamento que seja possível ele pagar. Então, o que já aconteceu em relação às concessionárias de serviço público, que hoje são mais tolerantes, né? Eu acumulei uma dívida de água. Você hoje consegue fazer um acordo, né, que contemple também o pagamento das vincendas, você não pode ficar sem água, e se tornar novamente, ou sair da condição de inadimplente. Mas, em relação às instituições financeiras, às empresas de cartão de crédito, o que a gente tem assistido é isso. Né? Ela não cobra judicialmente a dívida, são raros os casos, né, de cobrança judicial da dívida do consumidor, né, da individual. O consumidor também não se declara, né, insolvente civil, e aí a gente fica naquela situação, ele está com o nome negativado. Em muitos casos, ele pode rediscutir alguma ilegalidade no contrato e judicializar esse conflito, mas é um quadro que me parece que precisa de uma intervenção, inclusive legislativa, né, para que a gente tenha um mecanismo, né, de viabilização dessa questão. No sistema francês, a justiça francesa ela é basicamente administrativa, vinculada ao executivo, e trabalha junto com alguns conselhos administrativos. Existe uma estrutura toda voltada para o superendividado. Né? Na referência que eu peguei na internet,
em 1998, eles já tinham 638.600 superendividados que demandavam desse Conselho Administrativo esse reescalonamento das dívidas. Uma opção como essa, uma opção legislativa, uma intervenção como essa no nosso cenário é praticamente impossível, né? Porque nós não temos, a Justiça é um poder autônomo, nós não temos no Poder Executivo, né, nenhuma estrutura que seja possível de ser utilizada para viabilizar essa renegociação da dívida com o fornecedor. Por outro lado, a doutrina tem tentado auxiliar, né, os consumidores, fazendo uma interpretação que o André já fez até referência em relação aos juros, em relação à formação dessas dívidas que são impossíveis de serem pagas. Eu faço referência a um artigo publicado na Revista de Direito do Consumidor, revista número 55, página 135, que é da Procuradora de Justiça, da Heloísa Carpena, que cita a Cláudia Lima Marques e que traz, né, para a nossa doutrina uma diferenciação que é feita na doutrina francesa de superendividado ativo e superendividado passivo. O ativo seria aquele que voluntariamente, né, se endividou. Então, ele realizou um endividamento voluntário. E o passivo, aquele que sofreu cobranças em valor superior àquele que ele poderia pagar. Não vejo realmente nessa distinção doutrinária nenhuma eficiência prática, né? A verdade é que nós temos, sim, que criar condições para que, na judicialização desse conflito, que o judiciário possa se colocar, né, ao lado do consumidor, permitindo que ele tenha nova capacidade, né, de contrair crédito. E por quê? Porque a gente tem assistido que, nesses momentos de crise financeira, o pior que pode acontecer é o consumidor parar de comprar. Se ele não tem crédito, né, ele para de comprar. Ele para de comprar, a máquina da riqueza ela fica paralisada também e a crise, né, acaba sendo maior ainda. Quais são as soluções possíveis, né, de judicialização desses conflitos disponíveis para o judiciário? Desde 1984 funciona aqui, aliás, desde 1990 funciona no tribunal o expressinho, que é a possibilidade de se conseguir um acordo diretamente com o fornecedor, no caso era a Telemar, depois aderiram, né, a esse projeto as empresas de energia, e funciona mais ou menos assim. O preposto fica à disposição do judiciário, quando a parte vai formular a sua reclamação, ele tem possibilidade de celebrar um acordo com o fornecedor, né? Isso evitando que seja ajuizada uma nova ação. Me parece que, no futuro, para esses casos em que a Defensoria Pública não consegue um acordo com o superendividado, talvez seja uma boa saída a gente iniciar, né, essa fase pré-processual com um mecanismo como esse para viabilizar, né, uma discussão já, né, em sede judicial com a instituição financeira, né? No juizado especial, isso parece muito possível. No caso de não se conseguir um acordo com a instituição financeira, ele pode ser encaminhado para um advogado dativo ou para o núcleo de primeiro atendimento, que verificaria, então, essa exigibilidade do débito, a possibilidade dele encontrar alguma condição ou cláusula ilícita no contrato que dê margem também ele discutir outras coisas, né?
nesses casos em que a dívida é ainda recente e, mesmo assim, o fornecedor não se mostra disposto a negociá-la e a parcelar o débito, me parece muito possível a judicialização do conflito em busca, né, do parcelamento. E, por último, né, e me parece que isso acontece em grande parte dos casos, aquele consumidor que não tem a menor ideia de como a dívida dele chegou até 30, 40 mil reais. Isso é muito comum com relação aos clientes, né, bancários que contraem, né, o empréstimo pessoal, CDC, né, crédito direto, depois acumula com a dívida do cartão de crédito, depois com a dívida do limite de cheque especial. A instituição financeira apresenta para ele um número fechado, dizendo a sua dívida é de 30 mil reais. Me parece que, nesses casos também, ele tem plenas condições de judicializar esse conflito, né, demandar, baseado no princípio da informação. Ele tem direito de ver a memória de cálculo em relação às datas daquelas cobranças, como houve a formação daquela memória de cálculo, para que ele realmente, para que aquele valor, né, se torne exigível. E, com relação, o André fez referência aos juros, né, dessa experiência que nós tivemos nos Estados Unidos, nós pudemos compreender como o crédito é concedido com juros tão baixos. E talvez seja a oportunidade para nós repensarmos o nosso sistema de crédito, né? Depois eu vou querer até ouvir da Catarina, que fez referência a essas questões. Se o consumidor compra um carro e, no momento em que ele se encontra em dificuldades, ele passa a dever 1, 2, 3 parcelas, ele é notificado. Se ele não realizar o pagamento, ele é alvo, algo que choca a todos nós, mas é muito eficiente. Não há necessidade de intervenção do judiciário, a empresa contrata o Repo Man, vocês já devem ter visto isso em filmes, o sujeito vai com uma chave micha na porta da casa do devedor, abre o carro, entra no carro e devolve para a financeira. Assusta, mas com esse sistema que acaba com o custo de recuperação do veículo, né, ele não tem que ajuizar a ação, ele não tem que contratar advogado, né, ele não tem o custo judicial, né, a incerteza judicial. Com isso, o que eles conseguem? Em primeiro lugar, se a pessoa tiver condições de pagar, ela vai lá, paga na financeira e já volta com o carro para casa. E a mesma coisa em relação, né, aos bens duráveis. Ele comprou uma televisão, comprou um sofá, mobiliou a casa dele. Não realizou o pagamento de 3 parcelas, recebeu a notificação para a empresa, quem vê aquele Desperate Housewives, né, para o caminhão de mudança na porta, nós viemos aqui recuperar os bens que não foram pagos. Vocês devem estar falando, esse sujeito é meio doido. Mas qual é os juros que eles pagam? 4%. Ao ano, 4% ao ano. Né? Então, acho que isso deve servir para a reflexão de muita gente. A gente fica muito apegado, né, aos direitos públicos subjetivos, e eu acho que a questão de crédito é uma questão mais básica. Né? Tem condição de comprar, tem condição de pagar, tem condição de manter os bens. Em cima desse jogo que é econômico, nós montamos uma estrutura, né, de ganhos colaterais, de juros, correção monetária, empresas de cobrança, e nada disso talvez fosse necessário. Porque, em muitos casos, o consumidor deixa de pagar 2 prestações e, com o acúmulo de juros, encargos, comissão de permanência, ele já não tem mais condição de pagar. A empresa fica sem o bem, não recebe o crédito e ele fica endividado. Será que nós somos mais espertos? Me parece que não. Alguma coisa está errada. Tanto está errado que eu não vejo nenhum consumidor entrar com ação dizendo que ele está insolvente civil e quer renegociar. Ele nem faz isso porque ele não tem condição de pagar mesmo, se ele não puder rediscutir os juros.
né? Então, embora pareça uma coisa, né, assustadora, alguém entrar